Seja muito bem-vindo para essa aula. Hoje eu vou te ensinar como captar novos pacientes para o teu consultório, aumentar o faturamento ao longo do tempo, sem precisar ficar fazendo dancinha ou publicando todos os dias. Esse conteúdo é para profissionais da área da saúde, assim também como estudantes que querem crescer de maneira consistente, melhorar o faturamento e fugir daquela rotina corrida do consultório, ter mais tempo de qualidade. E para quem não é essa aula? Bom, essa aula não é para profissionais que não são da área da saúde, não é para aquela pessoa que só quer aprender como publicar ou como fazer uma arte para as redes sociais e também não é para aquela pessoa que espera uma fórmula mágica para ficar milionário da noite para o dia. A ideia é desenvolver algumas frentes para que você possa gerar tração em conjunto e assim aumentar o número de pacientes e, consequentemente, o seu faturamento. Assim como aconteceu com uma psicóloga que tinha apenas 7 pacientes e após implementar todo o passo a passo, ela foi para mais de 35 pacientes. Ou o fisioterapeuta que em 45 dias teve o seu crescimento no consultório em 90%. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Inácio e a minha história começou lá atrás. Eu comecei a trabalhar como vendedor de automóveis até que eu tinha um gerente que era grosseiro, cometia assédio moral, enfim. E um dia ele falou que eu não sabia vender. Eu pedi demissão desse emprego, abri uma agência de marketing digital e aí eu comecei a gerar venda para os meus clientes. Uma pessoa que falou que eu não sabia vender, eu provei que eu sabia vender não só para mim, mas também para os outros. Então, comecei ali com marketing digital, um dos clientes era um restaurante de comida japonesa e na época ele tinha em torno de 350 pessoas seguindo no Facebook, fugindo um pouquinho daquela coisa quadrada, aquela caixinha que todo mundo seguia, eu comecei a implementar algumas estratégias diferentes, sendo no posicionamento de foto, de imagem, enfim. Também, assim, nos conteúdos que a gente publicava, tudo muito criativo, fugindo do padrão. E assim ele foi para quase 15 mil pessoas na época. Restaurante bombando, agenda lotada, enfim, reservas e tudo mais. E assim começou. A gente fugia somente daquela coisa de rede social, mas a gente pensava num negócio como um todo desde aquela época. Seja na embalagem do delivery, seja na embalagem do hashi, que ia na mesa já com alguma mensagem, enfim, a decoração, a gestão, tudo a gente auxiliava para que ele pudesse ter um maior êxito naquele negócio. E aí, depois disso, eu trabalhei em parceria com outras agências, criação de conteúdo, enfim. Fui contratado por uma outra empresa para desenvolver uma parte bem desafiadora do mercado, que é o mercado B2B, e fui inclusive chamado para ampliar a parte de marketing, o mercado nos Estados Unidos. Bom, quando eu voltei, eu comecei a namorar, hoje é a mãe do meu filho, minha esposa, e na época eu achava ela uma profissional incrível, ela trabalhava num cargo público e também no final do dia tinha lá o consultório dela de psicologia, onde ela conseguia encaixar alguns pacientes no tempo em que sobrava. E aí eu percebia que ela trabalhava muito e não era tão recompensada, não tinha tanto prestígio, enfim. Eram quase 15 horas trabalhando, estressada, cansada, distante da família, sempre chegava atrasada nos compromissos e isso começou a adoecer ela. Foi quando, observando de fora e trazendo um pouco mais do meu conhecimento, eu propus para que a gente criasse um plano, uma estratégia para ela poder ter mais liberdade, ter mais tempo, aproveitar mais a vida de maneira mais saudável. Ela que trabalhava com saúde mental estava perdendo a dela naquela época. Talvez isso esteja acontecendo com você, estressado, enfim, ansioso, burnout, né, que hoje muita gente comenta. Então, às vezes é isso que acontece quando a gente deixa o trabalho tomar conta da nossa rotina. Na época era um bom salário, mas é como eu sempre falei para ela, nenhum salário, nenhum dinheiro vale a tua saúde mental e física. E aí eu propus para ela um planejamento, uma estratégia. No início dá um pouco de medo de, poxa, como é que eu vou pedir demissão e tirar, né, sair daquela parte de estabilidade e passar a viver somente do consultório. Foi trabalhando um pouquinho a mentalidade, a confiança, pesquisando um pouco mais o mercado. Foi assim que a gente criou uma estratégia e colocou em prática. Ela pediu demissão. Eu, com a minha estratégia, com a minha vivência já lá da publicidade, das vendas, do marketing, da experiência no exterior, tudo isso ajudou
para que ela pudesse desenvolver essa jornada e assim poder sair de 7 pacientes para mais de 35 pacientes semanais. Depois disso, eu comecei a atender alguns profissionais da área da saúde, um amigo, um conhecido, um familiar, e comecei a ajudar, a dar um toque, a observar, a sugerir algumas mudanças e percebi que existe uma falha tremenda na maioria dos cursos da área da saúde. Eles ensinam muitas vezes somente a parte técnica e não ensinam como gerir o próprio negócio, como empreender, como criar uma comunicação, como fazer uma venda, como cuidar da parte contábil, como abrir uma empresa, enfim. Eles só ensinam a parte técnica. Talvez isso esteja acontecendo com vocês, essa dúvida, essa ansiedade, e justamente por isso eu resolvi criar esse conteúdo. Existem muitos profissionais com uma excelente bagagem, experiência, anos de experiência e muitas vezes não sabem se vender. O mercado não conhece esses profissionais. A maioria dos cursos ensinam aquela parte básica da parte técnica, né, que é o completo, mas somente a parte técnica. Teve uma psicóloga que comentou comigo que o professor dela falou na faculdade que aquele era um curso que eles não iriam ficar ricos, não iriam ganhar dinheiro. Era um curso que ia viver bem, mas jamais seriam ricos. Agora, imagina tu como aluno ouvindo isso do teu professor, que é o teu exemplo, o teu mestre. Então, a partir disso, eu comecei a perceber esse gap, uma vez vendo que a maioria dos cursos ensinam os profissionais da saúde a viverem de plantão, a viverem de plano de saúde. Então, por isso, eu estou aqui hoje. Depois de ajudar muitas pessoas, eu comecei a identificar um certo padrão no comportamento, como funcionava a tentativa e erro, e cheguei à conclusão e à criação do método DOC+, que ia contra tudo aquilo que os especialistas diziam naquela época. O que as outras pessoas faziam? Bom, alguns profissionais da saúde sequer tinham um nome no Google, um site, às vezes tinham um Instagram ou um Facebook muito ruim, sem muito material criativo, sem nada explicativo, ensinando, ajudando, somente uma foto do consultório ou alguma coisa muito técnica que distanciava, não conectava, não gerava conexão com os pacientes. E aí sim, essa era a certeza de que realmente eles não teriam muito mais resultado a longo prazo, a não ser aquela indicação do dia a dia que os profissionais já têm há anos. Como eu falei anteriormente, eu vejo ainda hoje profissionais com 30 anos de carreira, especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, professores que, quando a gente conversa com algum profissional da área, tem essa pessoa como referência, mas não sabe se vender no online. E aí, facilmente, é deixado para trás por pessoas formadas há 1, 2 anos na faculdade, mas que dominam as ferramentas e as técnicas do mercado digital e aí faturam 10, 15, 20 vezes mais do que aquela pessoa que já tem uma ampla experiência. Então esse era o primeiro caso, as pessoas que não faziam nada. O segundo caso eram aquelas pessoas que estavam naquela época de que marketing digital, o Instagram é seguidor, tem que aumentar a autoridade. Como? Olhando ali, aumentando o número de seguidores. Então muita gente acabou comprando seguidor, colocava em modo automático para seguir, parar de seguir depois, aí as pessoas seguiam de volta. E assim criou-se um número gigante de seguidores, mas seguidores fakes, seguidores que não engajavam, pessoas que criavam promoções e outras coisas para atrair pessoas a qualquer custo, sem pensar no futuro, sem pensar em como fazer esses seguidores se transformarem em pacientes, em clientes. Aí tinham aqueles que eram um pouco mais engajados, que criavam conteúdo todos os dias, porque os especialistas da época falavam isso. Então, você precisa criar ao menos 3 conteúdos por dia, 25 stories, e aí talvez você tenha algum resultado. E aí o que a gente via era muito conteúdo raso, conteúdo superficial, que não gerava conexão com uma imagem de banco de imagem que a gente conseguia ver em todo lugar, e isso não aproximava, não conectava. Ou era alguma coisa da rotina, ou alguma caixinha mais do mesmo, ou aquele post tomando café e somente isso. E isso foi cansando o próprio profissional que já tinha agenda lotada, ou que estava buscando isso, mas que tinha uma grande demanda no consultório,
que já não tinha mais tempo para nada e ainda precisava pensar em como fazer 3 publicações todos os dias, como criar 20 stories. Isso foi desanimando muita gente, talvez você seja uma pessoa dessa, e aí a pessoa acabou falando, poxa, eu acho que marketing digital não é para mim. E isso é o que eu ouço de vários profissionais no mercado quando eu vou fazer uma consultoria, uma mentoria ou simplesmente um bate-papo. Eles falam, olha, eu acho que não funciona para mim, porque também tem o conselho de éticas que impede de fazer antes e depois, aí eu não tenho criatividade para fazer muita coisa. Eu quero te falar, tem como a gente fazer conteúdo de altíssimo valor, que gera engajamento, que gera conversão, tudo isso dentro das normas do conselho ético, de maneira criativa, fugindo um pouco do tradicional, mas fazendo de maneira inteligente. Então eu vou te mostrar hoje. Se você for começar a trabalhar, desenvolver ou aprimorar o seu negócio no digital, talvez você também já tenha passado por isso. Tem muita informação, funil de vendas, landing page, anúncio, tráfego pago, o que é tudo isso, né? O que significa tudo isso? É muito fácil de se perder no meio de tanta informação. Às vezes um fala uma coisa, tem que publicar todos os dias, o outro diz que não precisa. Eu trago aqui para ti um método que vai te ensinar passo a passo até alcançar o resultado. Eu gosto de fazer o comparativo do marketing com uma receita. Mesmo sabendo todos os ingredientes que vai nessa receita, se você não souber a ordem certa, quando colocar, a quantidade exata que você deve pôr, provavelmente a sua receita vai desandar. Essa é a grande diferença entre a pessoa que tenta e não consegue e da pessoa de sucesso. E é por isso que eu vou te mostrar o passo a passo do método DOC+. Mas afinal, o que significa DOC+? Eu te explico. A gente começa pela jornada com um diagnóstico estratégico, depois a gente vai para a operação criativa, em seguida a gente vai para a consulta de conversões e o mais. O que é o mais? Eu vou te explicar. O mais consiste em algo contínuo, novos insights, atualizações, novas ideias para o mercado, o que está acontecendo e é isso que eu vou explicar. Esse é um método passo a passo que vai te guiar na jornada para chegar a alcançar o objetivo que você deseja. E foi criado por mim, trazendo experiência da publicidade e propaganda, da gestão de marketing, do marketing no exterior, da experiência no marketing digital e também dessa bagagem no mercado dos profissionais da saúde. Então vamos para o primeiro ponto, diagnóstico estratégico. O que significa o diagnóstico estratégico? Pega um papel, pega uma caneta e anota para a gente começar com você a fazer a parte prática. O primeiro ponto é fazer um check-up geral. Veja como é que está o seu negócio, o que você está faturando, quantos pacientes você tem, faz uma análise de tudo que já foi feito no seu negócio e você chegou até aqui. Depois, faça uma pesquisa de mercado, veja o que está acontecendo, o que seus concorrentes e seus colegas estão fazendo. Na sequência, trace um ponto. Diga para mim, quem é você? Quem é você hoje? O que você quer fazer, o que você deseja e o que você quer para o futuro? Desenhe isso junto. Na sequência, desenhe o paciente ideal. Você deve atender vários pacientes, mas tem aquele perfil de paciente que você ou gosta mais de atender ou aquele serviço que traz uma maior rentabilidade. Se você pudesse escolher hoje um paciente só, quem seria esse paciente para a gente multiplicar por 30, 50? Quem você gostaria de atender? É esse o perfil que você precisa. Desenhe essa pessoa. Diga o nome, diga as características, onde mora, quanto ganha, quanto gasta, qual o hobby. Desenhe essa pessoa. Como eu já falei também, veja o serviço ideal. O que você mais gosta de atender? Se for educador físico, eu prefiro dar aula na academia, eu prefiro ser um personal trainer, eu prefiro criar grupos. Se é psicólogo, eu prefiro trabalhar com grupos, ou eu prefiro trabalhar no consultório mesmo, mas com a demanda de ansiedade, enfim. Veja o que cabe melhor, qual que é o serviço que você mais gosta de fazer. Na sequência, se você já conhece um pouco de administração ou marketing, já deve ter ouvido falar na análise SWOT, e é isso que eu quero te convidar a fazer. Os pontos fortes e fracos e as oportunidades e ameaças que o mercado traz para você. Por último, a preparação para a operação. Então, nesse primeiro módulo, você vai fazer esse diagnóstico. Analisa, olha toda a sua volta, veja o que você já fez, tudo que já foi feito até aqui para alcançar o resultado e o que precisa ser feito.
pare um pouquinho, olhe a concorrência, olhe para o seu negócio e pontue. Pelo menos 5 pontos positivos do seu negócio, 5 pontos negativos, oportunidades no mercado, o que você percebe que os seus concorrentes não estão fazendo, que você pode fazer e quais que são as fraquezas do seu mercado. Na sequência, vem a parte da operação criativa. O que isso significa? Que é hora da mão na massa. É hora de começar a fazer as ações que a gente planejou lá no diagnóstico estratégico. Então, o que é o primeiro passo a fazer? A nossa ideia é começar a plantar sementinhas em diferentes áreas, em diferentes camadas, começando primeiro do público mais próximo de você, aquele que tende a comprar com maior facilidade, e assim a gente vai ampliando o leque. Então, entre tantas dicas e tantas formas de atrair, eu tenho 3 formas aqui que vão te ajudar. Todo mundo sabe que os vídeos hoje estão dominando todas as redes sociais, a forma das pessoas conhecerem vocês. Então, seja no Instagram, no Facebook ou então no próprio YouTube, todos os lados você encontra um maior engajamento, uma maior interação e conexão com os vídeos. Então, ao invés de precisar ficar pensando todos os dias o que eu vou publicar nas minhas redes sociais, uma grande dica aqui, eu convido você a pensar num conteúdo que o seu público deseja saber, algo que é dúvida rotineira no consultório, e criar um conteúdo. Grave um vídeo ali de 10 minutos até 40, 50 minutos, dependendo da extensão desse conteúdo, e coloque no YouTube, por exemplo. Pegue esse conteúdo dentro de 40 minutos, tire trechos de 30 segundos a 1 minuto, recorta e coloca ele, por exemplo, no Instagram. Pronto, então com um conteúdo a gente já colocou vídeo no YouTube, a gente já colocou vídeo no Instagram, tem vídeo no Facebook, e assim a gente também pode trabalhar os anúncios. A gente pode criar anúncios para direcionar para esse vídeo, a gente pode anunciar o próprio vídeo dentro do YouTube, a gente pode anunciar, promover, trabalhar o tráfego pago dentro das redes sociais com aquele recorte que você tirou para que as pessoas possam conhecer mais do seu trabalho, do seu conhecimento, e aí sim você começa a alcançar novas camadas de pessoas que possam vir a ser seu paciente ou seu cliente. Outra parte prática aqui que você pode fazer ainda hoje é trabalhar o seu nome, o seu espaço no Google. Talvez você já tenha, talvez não tenha. Se você não tem, eu quero te convidar a fazer o Google Meu Negócio. Pode jogar aí no Google, colocar Google Meu Negócio e você vai seguir ali o passo a passo. É gratuito e é uma ferramenta incrível que você pode fazer. Bom, Diego, eu já fiz. Trabalha isso de maneira correta. Preencha todas as informações, coloque em publicações ali, dá para você colocar fotos, fazer post. Isso o Google ajuda a te ranquear mais dentro da plataforma, te dar mais relevância. Preencha todos os dados, os horários que você atende, o endereço, as avaliações, ali tem um espaço das pessoas fazerem avaliações. Use isso a seu favor. Às vezes está ali e ninguém comenta, porque você não pede também. Então, sempre tem aquele paciente que já tem um pouco mais de intimidade, que você já conhece, já sabe que adora o seu serviço. Pede para ele, fala assim, poxa, quero te pedir um favor aqui, que tu possa ajudar outras pessoas também a ter a vida transformada através do meu trabalho. Eu peço, pega aqui o link e comenta lá, deixa o teu depoimento sobre o meu trabalho, enfim. E a pessoa vai ficar super feliz de te ajudar. Além disso, isso ajuda a colocar o teu nome mais em destaque no Google. Totalmente gratuito, é só fazer, você pode fazer isso hoje. Outra dica muito legal para fazer aqui é trabalhar uma página de venda ou um site. Muita gente faz um site institucional, aquele site que você já conhece. Sobre mim, meus serviços, local de trabalho, enfim. É importante fazer? Para ter um espaço, uma relevância. Mas o que vai gerar a conversão mesmo do paciente procurando seu serviço são as landing pages ou a página de captura. O que é? Nada mais é do que uma página específica para cada serviço, porque imagina a jornada do seu paciente. Bom, se a sua área é de dor, se é uma área que a pessoa precisa resolver aquilo logo, como por exemplo um fisioterapeuta, a pessoa está com a coluna travada, está ali sem posição para fazer nada, ela precisa daquilo com urgência, então ela não vai pesquisar alguém que tem autoridade no Instagram. Não, ela já joga no Google ali, por exemplo, fisioterapeuta São Paulo capital, exemplo.
E aí, o profissional que estiver mais bem ranqueado ou tiver as melhores estratégias vai aparecer em destaque e muito provavelmente vai ser o profissional que essa pessoa vai escolher. Por isso, a importância de ter uma página, uma landing page bem direcionada para isso. Agora, imagina como é que funciona isso. A pessoa pesquisa dores na lombar, fisioterapeuta São Paulo. Digitou ali. Você pensou nessa jornada antes e criou um anúncio específico falando de dores na lombar. Se você tem dor na lombar, pode ser isso, pode ser aquilo, enfim, eu quero te ajudar, ou entra aqui e saiba mais, ajuda a tirar a dor, enfim. Dentro do código de ética, veja o que é permitido ou não para que você possa usar no anúncio. A pessoa clica no seu anúncio. Quando chega lá, não tem uma página sobre mim, onde trabalho, mapa, endereço, telefone. Não, tem uma página específica falando de coluna. Poxa, a relevância e a experiência já melhorou. Eu cliquei, eu digitei aquilo para dor na coluna e apareceu exatamente aquilo que eu queria. Poxa, esse profissional é o profissional que eu quero. Talvez ela pesquise o seu nome ali no Google, vai ver as avaliações, enfim, e vai marcar. Deixa alguns botões ao longo da página, alguns botões direcionando para o seu WhatsApp ou para o da sua secretária, do seu secretário, e isso vai aumentar a sua conversão. Então, criou a landing page, criou a página de captura, direciona anúncio para ela, que com certeza vai gerar muito mais resultado do que não ter uma página. E aí, por que fazer anúncios? Bom, como a gente falou anteriormente, muito provavelmente a sua vida já é corrida, você não deve ter muito tempo para fazer muitas coisas. Então, o anúncio ajuda a otimizar o seu serviço. Você coloca a ferramenta, coloca o dinheiro do tráfego de maneira estratégica, trabalhando por você. Então, basicamente é como se o Google fosse o seu vendedor, o seu anunciante, o seu comunicador ali para trazer cliente para você. Ele coloca o seu conteúdo na frente das pessoas que querem ver. E dá também para trabalhar outras estratégias, como por exemplo o remarketing. O que é o remarketing? Dá para aparecer para aquelas pessoas que visitaram o seu site lá nas redes sociais. Mas isso é um outro assunto um pouco mais à frente. Então falamos de diagnóstico estratégico, da operação criativa e agora vamos falar da consulta de conversão. O que é a consulta de conversão? Nada mais é do que ver tudo isso que a gente falou, é a parte da otimização. Como é que os pacientes estão vindo? Quais são os canais que estão mais trazendo? É via e-mail, é via DM do Instagram, é via WhatsApp, é via site, de onde é? Quanto está custando cada clique? Quantas pessoas estão vendo o seu anúncio? Como faz para otimizar? E agora é a parte de teste, é o que eu falo. Teste mais estratégia, mais criatividade é igual a dinheiro. Você vai testando, vai colocando estratégia, vai alterando, muda um texto, muda uma foto, muda um vídeo. Tudo isso a gente vai fazendo para otimizar. Testa. Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. E é isso que você precisa fazer. Coloca um anúncio, pega ele, copia, troca um texto, troca uma chamada, vê qual performa melhor. Ah, esse aqui performou melhor. Cancela esse, cria outro e assim você vai otimizando, vai melhorando as consultas ali da sua conversão. E o mais é toda a parte contínua. É a parte que você vai se atualizar no mercado. Poxa, saiu uma nova ferramenta, saiu uma nova rede social. É importante, a rede social, a internet é algo que muda constantemente, então você precisa estar antenado. Não é fazer algumas aulas aqui, colocar em prática e esquecer isso. Não. Toda semana, todo mês, fica antenado para ver o que está acontecendo no mercado, o que seu concorrente está fazendo, o que seu colega, o que você pode fazer de diferente para se destacar. O mais aqui também representa, além da parte digital, é trabalhar a experiência do paciente no seu consultório. Poxa, o que fazer para superar a expectativa do meu paciente? A recepção, o que eu posso melhorar? Será que eu posso fazer um mimo, dar um presentinho? Como faz para melhorar? O paciente ele já tem uma expectativa quando vai no seu consultório. Como fazer para superar? Quando você supera a expectativa do seu paciente, muito provavelmente ele vai te recomendar para outras pessoas. Poxa, acredita que eu fui no profissional tal e além de chegar lá e ser muito bem tratado pela recepcionista, tinha um café,
no final ele ainda depois me ligou, perguntou como é que eu estava, se preocupou comigo. É isso que faz toda a diferença. É isso que vai fazer você crescer 4, 5, 6 vezes mais o seu consultório. É conseguir otimizar a estratégia, trabalhar de maneira assertiva para atender menos pacientes com mais qualidade e ter um maior retorno. Uma outra forma de faturar mais, de aumentar os seus ganhos, é ir além do seu consultório, além dos seus serviços. Poxa, como eu faço para vender algo para um paciente que eu já tenho? Depende da sua área. Às vezes você trabalha com estética, por exemplo, e aí tem um serviço que você pode oferecer para algum paciente que ele ainda não faz, mas que poderia ajudar a complementar aquele objetivo. Às vezes, tratamento facial, tem um ácido hialurônico ali, tem um peeling, enfim. Trabalhe isso, ofereça para os seus pacientes, faça uma condição diferenciada, óbvio, de acordo com o conselho de ética, aquilo que permite ou não, mas trabalhe, ofereça. Os pacientes que mais tendem a comprar de vocês são os seus próprios pacientes, porque ele já confia em você, ele já sabe que você é um bom profissional, então nada mais justo do que começar por eles. Se você não tem um serviço que possa ser agregado, pense em, de repente, criar algo novo, como, por exemplo, se você é uma nutricionista, pensa em como fazer um produto ou um serviço que possa auxiliar o seu paciente a alcançar o resultado. Então, por exemplo, você fez toda a consulta e aí no final tem lá a dieta que tem que seguir, pede para a recepcionista oferecer um caderno de receitas para ele, num valor irrisório que seja R$ 29, R$ 39. É uma oportunidade de negócio. Imagina se você atende 50 pessoas, as 50 pessoas comprarem, já é um faturamento a mais. E aí você vai pensando em novas estratégias. Poxa, é educador físico, é personal trainer. Pensa, cria um grupo, desafio, cria em premiações a pessoa que mais, ou competição dentro dos próprios pacientes. O meu paciente que tiver maior resultado vai ganhar tal coisa. E estimula, assim você tem mais resultado, seu paciente tem mais resultado e, consequentemente, o seu negócio terá mais resultado. As pessoas vão visualizar mais o seu negócio e vão te ter com muito mais autoridade. Assim, você começa a ter mais liberdade financeira, mais liberdade geográfica, porque conseguindo otimizar mais pessoas na sua mesma hora, você consegue ter um ganho muito maior. E tudo isso que a gente falou, desde a criação de conteúdo, desde o que fazer, onde divulgar, como otimizar o trabalho para gastar menos tempo para criar conteúdo e atrair paciente, como melhorar a experiência do seu paciente. Tudo isso eu trago no meu curso. O nome dele é Crescimento 4X. É um curso voltado para profissionais da área da saúde que tem como objetivo exatamente isso que a gente conversou até agora. Melhorar a qualidade de vida, não ser refém dos planos de saúde ou daquela vida corrida de plantão e ter sim uma melhor qualidade de vida, poder ter mais tempo para ficar com a família, sair um pouco daquela rotina estressante, atrair mais pacientes e, consequentemente, aumentar o faturamento. É um curso online que funciona tanto em celular quanto computador, você pode assistir de onde quiser. Inclusive, uma grande oportunidade é dentro daquele plantão que está um pouco menos movimentado, pega o celular ali, acompanha algumas aulas e já dá para começar a fazer essa transição. O curso possui aulas gravadas mostrando passo a passo e todas as aulas terão uma ação para você fazer, assim você tem um acompanhamento, eu vou fazendo com você toda a jornada para alcançar o resultado, para ter o crescimento, para ampliar as opções de faturamento para o seu negócio. Você vai aprender de maneira aprofundada exatamente o método DOC+, que vai ajudar você a alcançar o crescimento 4X, onde a gente vai criar o diagnóstico, setar a sua mente para alcançar o resultado desejado, fazer a operação criativa e ali dentro da operação criativa existem várias aulas para que você possa melhorar a sua criatividade de como construir tudo aquilo. E por último, você vai saber como otimizar e como analisar todas as métricas para melhorar ainda mais os seus resultados. E aí talvez você esteja falando: "Ah, Diego, eu não tenho tempo." Com apenas alguns minutos por semana, você consegue estudar e colocar tudo o que aprendeu em prática. "Ai, meu Deus, mas eu não consigo, eu nunca mexi nisso."
Como a gente já falou, o curso tem a parte teórica, mas também tem toda a parte prática. Então, basicamente, eu te pego pela mão e eu vou te conduzindo nessa jornada para que você possa conseguir implementar passo a passo do crescimento 4x. Ah, mas talvez eu não consiga porque eu não me adapto com vídeo, eu prefiro presencial, eu prefiro material de apoio. Eu quero te dizer que além dos vídeos gravados, toda semana você vai ter aula ao vivo comigo para tirar dúvidas e tudo mais. Além disso, tem a comunidade no Telegram que você pode trocar ideias ali com os outros profissionais e principalmente tem um material de apoio para te acompanhar. Então, todas as ferramentas necessárias para que você consiga alcançar o seu objetivo. Eu acho que esse negócio não é para mim. Todos os profissionais da área da saúde, estudantes, podem sim ser beneficiados e ter o crescimento, aumentar o número de pacientes e aumentar o faturamento com o curso. Eu já ajudei dentista, fisioterapeuta, psicólogo, dermatologista, ginecologista, esteticista, enfim, diversas áreas e eu tenho certeza que você também pode se beneficiar disso. Então, se você deseja atrair mais pacientes, aumentar o seu faturamento, ter mais liberdade financeira, ter mais tempo para ficar com a família e amigos, gerir o seu negócio, gerir o seu consultório, a sua clínica de maneira otimizada e inteligente, esse é o momento. Clica no botão que está aqui embaixo e entre para o grupo seleto de profissionais da saúde que fazem parte do crescimento 4x. O acesso é imediato e você já pode começar a aplicar as ações dentro da sua jornada. Ao entrar, você já vai receber o link de acesso às lives que a gente tem semanalmente em encontro comigo. Você também vai ter acesso ao grupo, à comunidade dos profissionais da área da saúde e você também vai ter acesso às aulas. Talvez ao entrar, alguns módulos mais avançados ainda não estejam disponíveis para vocês, porque é necessário ir aprendendo, ir estudando e colocando em prática. Assim também a gente tem tempo para trazer todo o material atualizado para você. Mas fique tranquilo que semanalmente novos módulos e novas aulas são colocadas dentro do curso. Dentro da plataforma você também tem o suporte técnico para que possa te auxiliar em alguma parte ali da jornada, descobrir algum botão, enfim, algo que você não tenha percebido. E agora é hora do risco zero. É isso mesmo, você não tem risco nenhum de comprar. Você tem 7 dias para entrar no curso, observar, ler, estudar, enfim. E caso não goste, caso perceba que não é para você, que não vai fazer sentido, eu te devolvo 100% do investimento sem perguntar qualquer outra coisa. Essa é a sua garantia incondicional. E eu proponho algo ainda maior. Te proponho a garantia condicional. O que significa? Se você fizer tudo passo a passo como a gente conversou no curso, como eu ensinei vocês, durante 6 meses e não tiver nenhum resultado, ao menos não conseguir atrair novos pacientes para pelo menos pagar o que você investiu no curso, eu te dou a minha mentoria individual, pessoal, para ajudar você a crescer no seu negócio, a gerir o seu negócio e atrair mais pacientes. Só essa mentoria individual vale 10 vezes mais o valor do curso. Então, é isso mesmo que você está entendendo. Eu estou te dando a garantia condicional. Se fizer tudo aquilo que a gente conversou e ainda assim não tiver resultado, eu faço pessoalmente a minha mentoria para te ajudar a alcançar o resultado desejado. E é claro que eu dou essa garantia porque eu sei que seguindo passo a passo você vai conseguir ter resultado sim, vai atrair mais pacientes, vai crescer o seu negócio, vai estruturar de maneira mais criativa, com maiores retornos, menores custos e de maneira muito mais leve o seu negócio. Então, se você deseja realmente crescer o seu negócio, atrair mais pacientes, participar das aulas ao vivo, tirar dúvidas, ver as aulas online e crescer o seu negócio de maneira estruturada, clica no link abaixo, clica no botão abaixo e eu te espero do outro lado. Até mais!